iniciando, né, esse mês de agosto, hoje dia 2, primeiro domingo do mês, nós estamos iniciando uma nova série de pregações aí, cujo tema é Confiar é Difícil. Então, nessa manhã nós vamos dar início a esse tema e eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, para que a gente possa, junto, ler esse texto, que é o texto base que nós estaremos usando aí para falar sobre esse tema. Vamos ler todos juntos? Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Somente até aí, pode tomar o seu assento. Eu queria iniciar, irmãos, ilustrando ou introduzindo esse tema com uma pequena história que eu gosto de contar sempre quando o assunto é confiar. É uma história ilustrativa, mas que nos remete muito bem a essa questão desse ato de confiança. Certa viagem, durante um voo, né, esse voo decola com muita tranquilidade, essa aeronave já está há mais de 2 horas no ar, né, uma viagem tranquila, todos assentados em suas poltronas, as famílias conversando. O serviço de bordo já havia servido a primeira refeição, né? As pessoas relaxadas, curtindo aquela viagem, alguns lendo livro, outros conversando, outros vendo filmes, a sua série predileta. E em uma das poltronas havia uma mãe com o seu filho. E o seu filho, durante aquela viagem, ele então está fazendo alguns desenhos, está pintando com muita tranquilidade, e de repente o piloto ele comunica que aquela aeronave iria passar por uma forte turbulência. Então ele dá todas aquelas recomendações, as pessoas automaticamente já ficam um pouco mais tensas, não sei se você já viveu esse ambiente de turbulência em um avião. As pessoas, então, já ficam um pouco mais tensas, se preparam para aquele momento de turbulência, mas aquela mãe e aquele filho, parece que eles não são muito tocados por aquele aviso, eles mantêm a tranquilidade, a criança continua fazendo o seu desenho, quando, de repente, a aeronave começa a dar os sinais que está entrando naquela turbulência. Irmãos, foi uma turbulência muito forte. A aeronave ela começa a trepidar, a balançar. De repente, um certo pânico começa a tomar conta daquele voo, né? As pessoas começam, uma às outras, se agarrarem, segurar mais firme na mão da pessoa que está ao lado. Gritos começam a ser ouvidos, aquela aeronave começa a ser sacudida com mais força. E tem um senhor que está olhando tudo aquilo, e ele olha para aquela mãe, para aquele filho, e percebe que entre todos que estão ali com pânico, com medo, aquela mulher com aquela criança mantém uma certa calma. Irmãos, a turbulência foi muito forte, depois de minutos, aquele avião então retoma a sua tranquilidade e o voo volta à sua normalidade. As pessoas começam a se recompor, e, de repente, aquele senhor vira para aquela mulher e ele está intrigado com alguma coisa. Como que todos dentro da aeronave ficaram em pânico, porém a mulher e a criança, eles conseguiram manter a sua tranquilidade. E a criança voltou a fazer naturalmente o seu desenho e a sua pintura. Então ele pergunta àquela mãe: como que vocês conseguiram manter a calma durante essa turbulência? A criança se atravessou e respondeu pela mãe: olha, moço, é muito fácil. Eu conheço o piloto, ele é o meu pai. E eu tenho certeza que ele jamais deixaria esse avião cair. Confiar. Fé e confiança, irmãos,
Ambas as palavras, elas são usadas para expressarem duas coisas. A primeira, crença firme e convicção em algo. Quando falamos em algo, estamos falando em coisas. E também, ou em alguém. Quando falamos em alguém, estamos pensando em pessoas. Então, nesse aspecto, confiar é mais do que um sentimento. A confiança passa a ser uma ação concreta que ela nasce da fé. A fé, ela pode ser considerada essa crença que já está dentro do nosso coração. O ato de confiar é como nós vivemos de forma prática essa fé que está no nosso coração, no nosso dia a dia. E todos nós, irmãos, de alguma forma, temos uma confiança, confiamos em alguma coisa. Confiamos no nosso trabalho, confiamos na nossa saúde, confiamos em pessoas, confiamos nos recursos que nós temos, confiamos nos nossos planejamentos. Mas, irmãos, basta uma notícia inesperada para que a gente logo perceba que aquilo que chamamos de uma confiança não passa de algo muito frágil. E a confiança verdadeira, irmãos, ela não vai ser construída quando tudo está bem, mas principalmente quando nós somos confrontados por situações que fogem ao nosso controle. Precisamos pensar em confiança ou em confiar como um processo de construção, algo que é desenvolvido. Então, em que cenário a nossa confiança ela é desenvolvida? Precisamos pensar no cenário 1, que é um cenário onde tudo está bem. Não é nesse cenário onde a minha e a sua confiança ela vai crescer ou ela vai ser desenvolvida. Mas pensemos no cenário 2, onde tudo que está ao nosso redor, de repente, começa a nos confrontar, situações nos cercam e, de repente, o controle das coisas fogem das nossas mãos. Possivelmente, é neste cenário de número 2, onde a minha e a sua confiança, ela vai ser desenvolvida, ela vai ser, então, construída. Irmãos, o tema da nossa série, ele diz isso. Confiar é difícil. E isso é verdade. Porém, a palavra de Deus, ela também nos ensina que confiar sempre vai valer a pena. Foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu com os discípulos. Jesus, ele acaba de alimentar uma multidão. O texto diz, nos versículos anteriores, que cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, haviam sido alimentadas por Jesus. Jesus, então, ao cair da tarde, ele resolve encerrar a sua agenda de trabalho e ele diz aos seus discípulos que entrassem em um barco e atravessassem para outra margem, enquanto ele iria ficar e iria despedir aquela multidão. O texto diz que os discípulos, mesmo obedecendo a ordem de Jesus de entrar no barco, uma grande tempestade se levantou contra eles. Mesmo obedecendo, enfrentaram uma grande tempestade. Irmãos, isso significa algo muito importante. E muitas vezes nós criamos uma expectativa errada sobre o nosso ato de obedecer a Jesus. Devemos entender que a obediência, ela não nos livra das tempestades. Mas a obediência ela vai nos garantir algo muito importante. Ela vai nos garantir a presença de Cristo no meio dessas tempestades. E nós então, irmãos, nessa manhã, precisamos pensar em 3 verdades sobre esse ato de confiar. Eu queria convidar você a considerar a primeira dessas verdades. Acho que passou demais aqui. A confiança, ela começa quando nós reconhecemos a voz de Jesus. Os versículos 27 e 29 dizem: mas Jesus imediatamente lhes disse. Olha o que Jesus, ele diz: coragem, sou eu, não tenham medo. 3 coisas ele fala: coragem, sou eu,
Não tenham medo. Eu vou repetir. Ei, Sil, você, irmão e irmã, escute a voz de Jesus essa manhã, dizendo para você: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. Imagine comigo, irmãos, a cena, o cenário. Era madrugada, tudo escuro, o mar da Galileia completamente revolto, vento soprando com violência contra o barco por todos os lados, as ondas batendo sem parar, a água entrando dentro daquela embarcação, os discípulos já exaustos de lutarem contra aquele mar, contra aquele vento, cansados de remar, o barco estagnado parece que não sai do lugar, e de repente, irmãos, eles enxergam uma figura caminhando sobre as águas. O texto diz que eles ficaram apavorados. A NAA, ela diz que eles ficaram tomados de medo. A palavra é muito forte, eles estavam dominados, eles estavam sendo governados, eles foram sequestrados pelo medo. Ontem estivemos num café com os pastores aqui da região, e o pastor falou um pouquinho sobre isso, quando o sentimento, ele sequestra as nossas emoções. Então o medo é um sentimento. Então naquele momento, este sentimento sequestrou todas as emoções daqueles homens, e o texto diz que eles então, tomados por esse medo, eles ficam apavorados, e então começam a gritar. E qual era o grito? É um fantasma. Irmãos, naquele cenário, havia muito mais do que um mar revolto, do que ventos contrários, do que água entrando dentro do barco. Havia muitas vozes naquele cenário. Talvez a voz do medo, a voz das ondas, a voz do desespero certamente estava presente naquele cenário, a voz da imaginação, a voz dos outros discípulos, que provavelmente acabava aumentando ainda mais aquele cenário de pânico, e em meio àquela tempestade, irmãos, o problema, ele não era apenas o mar agitado ou os ventos, o problema também era exatamente o excesso de vozes. Havia um excesso de vozes naquele ambiente. Agora é interessante perceber algo. Pedro, ele ouviu exatamente o que todos ouviram. Pedro, ele sentiu o mesmo vento que todos estavam sentindo. Pedro, ele viu as mesmas ondas. Pedro, ele escutou os mesmos gritos. Mas, irmãos, houve um momento, naquele cenário turbulento, de pânico, em que Pedro, ele faz algo importante. Ele consegue deixar de ouvir todas aquelas vozes, principalmente a voz do medo, e ele passa a ouvir uma outra voz, a única voz. Ele passa a escutar a voz de Jesus. Observe que Jesus, ele não acalmou o vento antes de falar. Ele primeiro falou ao coração dos discípulos. E o que ele fala? Ei, coragem, sou eu, não tenha medo. Eu não sei se no atual cenário da sua vida, talvez um cenário de muitas vozes, você nessa manhã consiga fazer um grande esforço de tentar ouvir em meio a tantas vozes, uma única voz. A voz mais importante que você precisa ouvir é a voz de Jesus. Você nessa manhã consiga ouvir o que Ele está falando com você. Coragem. Sou eu. Não tenha medo. Irmãos, Pedro não caminhou porque o mar ficou calmo. Pedro, ele caminhou porque ele reconheceu quem estava falando. Pedro também não confiou na ausência da tempestade.
Ele confiou na presença do Salvador em meio àquela tempestade. Irmãos, o chamado de Jesus foi muito simples. Apenas uma palavra. Jesus disse para ele: venha. Irmãos, não houve nenhuma explicação. Jesus não deu a ele nenhuma garantia de que aquele vento iria diminuir. Jesus não fez nenhuma promessa que aquelas ondas iriam desaparecer. Jesus disse apenas uma palavra. E com uma única palavra de Cristo, irmãos, aquela palavra, ela foi suficiente para Pedro deixar a segurança daquele barco. Irmãos, quando nós reconhecemos a voz de Jesus e conseguimos, de alguma maneira, colocar os nossos olhos nele, seja qual for o cenário que eu e você esteja enfrentando, é possível que a gente viva e consiga viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. É possível que isso aconteça. Irmãos, nós vivemos também cercado por muitas vozes. Você abre os noticiários, você escuta a voz das notícias, a voz da ansiedade, a voz do diagnóstico, a voz da insegurança, a voz das pessoas que dizem para mim e para você: você não vai conseguir. Estamos cercados de muitas vozes. Mas, irmãos, algo muito importante, quando a gente aprende a discernir, em meio a todo esse monte de vozes, essas muitas vozes, quando nós aprendemos a discernir a voz do bom pastor, é possível encontrar paz, mesmo quando tudo ao nosso redor ainda continue em tempestade. A verdadeira confiança, ela não nasce quando o vento para. Ela nasce quando, em meio ao barulho do medo, nós escolhemos obedecer à voz de Jesus. Porque a voz daquele que criou os céus e a terra, irmãos, ainda continua sendo mais poderosa do que qualquer tempestade que tenta nos intimidar nesse mundo. Uma pergunta para você. Você está sendo governado pela voz de Cristo ou pela voz do medo? O que está governando, o que está tomando a sua vida? Quem está sequestrando os teus sentimentos? É a voz do medo ou é a voz de Cristo? Há uma citação de Spurgeon que diz: a fé é a mão que se apega firmemente a Cristo. Ela não olha para si mesma, mas ela, de alguma maneira, confia naquele que está falando com ele. Ela se apega em Cristo. Pedro não caminhou porque ele era corajoso. Pedro caminhou porque os seus olhos estavam fixos em Cristo. Então, irmãos, a confiança, ela nunca nasce da nossa autoconfiança, mas da certeza de quem é Jesus. Eu conheço o piloto, ele é o meu Pai. Você conhece o piloto? Você sabe quem ele é? Quando nós descobrimos quem é aquele que está guiando as nossas vidas nesse mundo e que ele é o nosso Pai, irmãos, não tem turbulência que nos faça abandonar o nosso desenho e a nossa pintura. Podemos até em algum momento parar, mas quando nós resolvemos tirar os olhos de toda essa turbulência e parar para pensar, quem está no controle da minha vida? É essa certeza que vai nos ajudar a confiar. Então a confiança, ela nasce quando nós aprendemos a reconhecer a voz de Jesus. Essa é a primeira verdade, irmãos. A segunda verdade, que a confiança, ela é provada quando as circunstâncias mudam. A confiança é provada quando as circunstâncias mudam. Observe comigo o verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me. Olha a sequência do texto. Ele repara na força do vento, logo a seguir, ele tem medo,
começa a afundar e aí vem o grito de socorro. Irmãos, observe que Pedro, ele já havia vivido ou estava vivendo algo que nenhum outro ser humano havia vivido além de Jesus. Irmãos, ele estava andando sobre as águas. Ele estava provando um milagre, ele estava vivendo um sobrenatural, caminhando sobre as águas. O impossível, de alguma maneira, já estava acontecendo na vida de Pedro, mas o texto diz que de repente, e aí o texto diz algo muito interessante, Pedro, ele vai reparar na força do vento. E essa pequena expressão, irmãos, ela revela uma grande verdade para mim e para você nessa manhã sobre a questão da confiança. O vento, ele não começou a soprar naquele momento. As ondas, elas não surgiram de repente. A tempestade, ela não aumentou porque Pedro resolveu sair do barco. Irmãos, o cenário era o mesmo, tudo aquilo já estava presente desde o início. Vamos tentar entrar dentro do cenário. Ele está andando sobre as águas com um cenário igual o do início de tudo. E aqui devemos então, irmãos, fazer uma pergunta. Se o cenário é o mesmo, se o vento ele já estava soprando, se a tempestade tinha a mesma intensidade, se tudo aquilo era igual desde o começo, então o que mudou? Essa é a pergunta-chave. Se o cenário não mudou, o que mudou? O versículo 30 nos mostra o que mudou. Mudou o foco de Pedro. O que mudou não foi o cenário, mas foi o foco. O texto diz que enquanto os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus, ele estava vivendo o impossível, ele estava andando sobre as águas. O texto de Hebreus 12:2, ele nos diz isso, ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é um olhar qualquer, é um olhar que exige firmeza, persistência. Em meio à tempestade, irmãos, o teu olhar, ele tem que se fixar em alguém. O teu foco tem que estar firmado em Jesus. Pedro mudou o seu foco. E ele então começa a reparar na força do vento. Mas, irmãos, Pedro fez uma escolha errada. Ele resolveu medir a força do vento. Ele resolveu calcular o tamanho das ondas. E ele percebe então o perigo ao seu redor. Então o medo que já havia sido superado, observe isso. Eles estavam apavorados e tomados de medo dentro do barco. Mas então Pedro supera o medo e sai de dentro do barco, está andando sobre as águas. E de repente esse medo, ele volta a dominar a vida de Pedro e ele domina o coração. Imagine comigo, irmãos, a cena. As águas continuavam sob os seus pés. O vento forte talvez faziam as suas roupas pesadas, molhadas, balançarem. Havia dificuldade de enxergar naquele cenário, mas talvez Pedro resolva mudar o seu foco e olhar para trás. E quando ele olha para trás, ele vê que o barco está distante, porque ele já havia caminhado alguns metros daquele barco. Ele resolve talvez olhar para baixo, e quando ele olha para baixo, ele percebe que o mar é profundo. Ele talvez resolva olhar para os lados e o que ele vê, ondas que pareciam querer engolir aquele barco. Naquele instante, irmãos, a lógica começa a falar mais alta do que a fé. A sua mente, então, talvez comece a trabalhar e dizer algumas coisas como: homens não caminham sobre as águas. Eu vou morrer. Isso não faz sentido. Irmãos, o medo, ele sempre vai encontrar argumentos quando tiramos os olhos de Jesus. O medo, ele sempre vai estar à espreita.
aguardando uma oportunidade para poder entrar dentro de nós e nos dominarmos. Ele busca encontrar argumentos, mas ele só encontra esse espaço quando nós tiramos os olhos de Jesus. Perceba que Pedro, ele não afundou porque o vento era forte. Ele começou a afundar porque permitiu. Houve uma permissão de Pedro. Ele permite que as circunstâncias ocupem o lugar que antes era o lugar da confiança. E assim também, irmãos, acontece conosco. Muitas vezes, Deus já está realizando milagres diante dos seus olhos. Pense no seu mês. Pense nas suas condições financeiras. Talvez você já esteja vivendo um milagre de Jesus todos os meses. A conta não fecha, a conta não bate, mas quando chega no final do mês, você consegue honrar os seus compromissos. Sabe por quê, irmão? Porque você está vivendo esse sobrenatural de Deus, exercendo a sua confiança, com os seus olhos fixos em Jesus. Mas se você começar a pegar a calculadora e fazer contas, e começar a permitir que algumas considerações comecem a surgir, você vai falar: isso não faz sentido, isso não vai dar certo. E de repente, aquele lugar que era tomado de confiança, começa a surgir dúvidas. E o medo, ele adora essas oportunidades. E ele vai querer voltar a dominar você. Perceba que Pedro não afundou porque o vento era forte. Ele já estava vivendo o sobrenatural de Deus. Assim também, irmãos, eu e você, pare para pensar. Você já experimentou muitas provisões de Deus, sim ou não? Você conhece o Deus provedor. Esse cenário você já viveu e Ele estava lá provendo na sua vida. Você já viu o cuidado de Deus sobre a tua vida, aquele cuidado personalizado, pontual que Deus fez na sua vida. Você conhece esse Deus que cuida? Talvez eu e você já estejamos recebendo as respostas das nossas orações. Mas, irmãos, basta uma nova dificuldade. Perceba se não é assim. Mesmo conhecendo e provando esse Deus, basta uma nova dificuldade surgir para que a gente comece a olhar mais para o problema novamente do que para aquele que nos chamou, do que para aquele que está cuidando das nossas vidas. Irmãos, isso mostra que as circunstâncias, ela tem uma capacidade, a capacidade de ampliar medo nas nossas vidas. Mas a confiança ou a fé, ela tem a capacidade também de ampliar nas nossas vidas a presença de Cristo. Há uma citação de um autor desconhecido que diz: navios não afundam por causa da água ao redor deles. Os navios afundam por causa da água dentro deles. Então, irmãos, em nome de Jesus, não deixe que o que está acontecendo em torno de você invada o seu interior e afunde a sua vida. Não permita que isso aconteça. Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum. Qual é a razão? Porque eu sei quem é o piloto. Ele é o meu Pai. Davi não disse que Deus o livrou do vale, mas ele afirma que Deus caminhava com ele dentro de vales, seja qual for o vale. Então a confiança, irmãos, ela não vai eliminar a tempestade, mas a confiança, ela vai nos lembrar de algo muito importante, que nunca a enfrentaremos sozinhos. No momento da tempestade, essa é a certeza que precisa governar o meu e o seu coração. A nossa confiança talvez não vai eliminar a tempestade, mas ela vai nos lembrar algo muito importante quando estivermos vivendo no meio dela, e é a certeza:
eu não estou sozinho nessa tempestade. Ele está comigo. Toda confiança, então, será provada. Mas chegará um momento, irmãos, em que talvez Deus permite que o vento ele continue soprando para revelar algo muito importante, revelar onde estão os nossos olhos. É fácil confiar quando tudo está calmo. Aí é fácil. Confiar é difícil quando o cenário é um cenário contrário. Então, irmãos, a verdadeira confiança, ela será provada. Qual o cenário dessa prova? Quando as nossas orações parecerem que estão sendo demoradas, ou estão demorando para serem respondidas, quando os recursos acabarem, quando o diagnóstico chegar, quando a família enfrentar um cenário de crise, ou quando os nossos planos saírem do nosso controle, ou não acontecerem como nós imaginávamos. Nesse momento, irmãos, uma pergunta é importante. Fazer a pergunta certa no meio da tempestade vai fazer toda a diferença. E nesse momento, a pergunta não é quão forte está o vento, mas a pergunta correta a ser feita: para onde os meus olhos estão voltados? Quanto mais contemplamos a tempestade, maior ela vai parecer. Mas quanto mais contemplarmos a Cristo, mais iremos perceber, irmãos, uma certeza: nenhuma tempestade ela é maior do que aquele que caminha sobre as águas. Confiança não é ausência de medo, é uma decisão diária de manter os olhos em Jesus, mesmo quando tudo ao nosso redor tentar nos convencer de que iremos afundar. A terceira e última verdade é que a confiança, ela amadurece quando nós experimentamos o cuidado de Jesus. Leia comigo esses versos. O texto diz: e prontamente, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O momento mais bonito dessa história não é quando Pedro anda sobre as águas, é quando Jesus segura a mão de Pedro. Pedro havia começado a afundar. As águas que antes estavam sobre os seus pés, agora subitamente começa a submergi-lo. Cada segundo parece que ele está sendo sentenciado à morte, o vento continua soprando, as ondas continuam violentas, o barco permanece distante, humanamente falando, não havia saída. Então Pedro, irmãos, ele faz a oração mais curta e mais sincera já registrada nas Escrituras. A oração é: Senhor, salva-me. Irmãos, não houve tempo para um discurso elaborado, não houve uma oração bonita. Houve um coração, irmãos, que naquele cenário estava amadurecendo e ele estava reconhecendo a sua total dependência de Cristo. O texto diz algo extraordinário. O texto diz: imediatamente, Jesus estende a mão e segura. E essa palavra, irmãos, revela o coração do meu e do seu Salvador. Essa palavra revela o coração do nosso piloto. Ele não ficou observando Pedro afundar para lhe dar uma lição. Ele não esperou que Pedro chegasse ao fundo. Não. Ele não perguntou primeiro por que ele havia duvidado. Antes de corrigir a Pedro, Jesus o socorreu. E antes de ensinar, Jesus o salvou. Esse é o padrão da graça. O mesmo Cristo que disse para ele: venha, foi o mesmo Cristo que não permitiu que ele se perdesse quando a sua pequena fé, ela vacilou. Que cena maravilhosa, irmãos. A mão daquele que sustenta o universo foi a mesma mão que segurou a mão de um discípulo que estava assustado no meio daquele mar. Então Pedro descobriu algo que jamais ele esqueceria. Estar seguro nas mãos de Cristo é mais seguro
do que estar andando sobre as águas. Depois de levantar Pedro, Jesus faz uma pergunta, e não era uma pergunta para a sua condenação, mas era um convite. Um convite para o crescimento. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Observe, irmãos, não é uma pergunta condenatória, mas é um convite para o crescimento. Jesus não chama Pedro de incrédulo, chamou de alguém que estava precisando crescer, amadurecer na sua fé. Deus, Ele não desperdiça os nossos momentos de fraqueza, mas Ele os transforma em uma escola. Pedro entrou naquela tempestade conhecendo apenas o poder de Jesus, mas quando ele saiu dela, ele saiu conhecendo também o Deus misericordioso e a sua graça. Há uma grande diferença, irmãos, entre conhecer apenas o poder de Deus e também a sua misericórdia. Caminhando para o final, irmãos, Salmo 37, verso 24, diz algo muito importante. Ainda que eu caia, não ficarei prostrado, porque o Senhor segura a minha mão. Que imagem maravilhosa. O salmista não diz que nunca cairá, mas ele afirma que mesmo quando ele cair, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor irá sustentá-lo pela sua mão. De repente, eles voltam ao barco. E o texto diz que o silêncio acontece. A tempestade passa, o vento se acalma, e no silêncio, irmãos, daquela tempestade surge uma das declarações mais profundas dos discípulos. Qual é a declaração? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqueles discípulos já haviam visto milagres, já tinham presenciado curas, já haviam participado da multiplicação dos pães. Mas observe uma coisa, foi depois daquela tempestade que a compreensão sobre Jesus, ela alcançou um novo nível. Aquela tempestade revelou quem Cristo realmente é. As turbulências, elas servem para revelar quem é o nosso piloto. Irmãos, para terminar, há um louvor que eu gosto muito, um louvor do Ministério Trazendo a Arca. O tema do louvor é Sobre as Águas. E esse louvor, o refrão dele pelo menos, fala sobre possibilidades e certezas. E é nesse meio, irmãos, que a confiança ela trabalha, em meio a possibilidades e certezas. O louvor diz: se o sol se pôr e a noite chegar, isso é uma possibilidade. O sol pode se pôr e pode chegar a noite sobre a nossa vida. Mas isso não é a certeza. Isso é uma possibilidade. Em meio a essa possibilidade, qual é a certeza? O louvor diz: mesmo se o sol se pôr e a noite chegar, é Ele que é o meu guia. O louvor também diz: se a tempestade me alcançar, uma possibilidade. A tempestade pode alcançar as nossas vidas, mas, irmãos, essa não é a certeza da vida, ou a certeza final sobre as nossas vidas. Ainda que a tempestade nos alcance, a certeza é: o Senhor será o meu abrigo. E ele diz também: se o mar me submergir, a certeza, a mão dele vai me trazer à tona para respirar. Se o sol se pôr e a noite chegar, Ele é o meu guia. Se a tempestade me alcançar, o Senhor é o meu abrigo. E se o mar me submergir, a mão dele me traz à tona para respirar. Irmãos, a certeza da vida não são as tempestades, não são os desertos. A certeza da vida, irmãos, é que sempre nós teremos a mão poderosa de Deus segurando na nossa mão. Essa é a maior certeza em meio às possibilidades. Confiar é difícil, mas vale a pena. Curve seus olhos, sua fronte, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, por esse mês em que o Senhor estará nos desafiando, nos convidando ao mês de crescimento. Pai, possibilidades a todo momento surgem, mas que em meio a essas possibilidades possamos nos lembrar das certezas eternas que temos sobre as nossas vidas. O Senhor disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei, nem vos desampararei. Pai, que possamos confiar nessa certeza de que temos o Senhor ao nosso lado. Pai, que nesse mês, onde estaremos aqui aprendendo sobre a confiança, que possamos crescer, Pai, na nossa confiança e que tenhamos, ó Pai, uma fé madura, capaz de nos fazer desfrutar, meu Pai, de uma paz, mesmo em meio às tempestades da vida. E quando, meu Pai, as muitas vozes começarem a surgir ao nosso entorno, meu Pai, que possamos parar e discernir, Pai, a única voz e a mais poderosa voz que é capaz de nos conduzir em meio às tempestades, que é a voz do nosso bom pastor. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.